Eu sou gordinha, ela é bom. Boa noite a todos. Estamos começando o programa Pai Rubilar Oilemi Axé. Hoje eu falarei um pouco sobre a cultura banto. Farei um breve comentário a respeito de Zumbi dos Palmares, porque nós temos, no nosso país, no Brasil, nós sofremos uma grande influência do povo banto, pois eles foram os primeiros escravos a chegarem no Brasil e hoje nós precisamos resgatar a cultura africana no nosso estado e no Brasil. Eu tenho essa grande preocupação e não é pelo fato, de eu pertencer à cultura iorubá, que eu sou oriundo de uma nação, da nação Ijexá, que é uma nação que advém da cultura iorubá, que eu não vá falar sobre a importância do povo banto no Brasil. Nós temos que fazer justiça. Inclusive, nós utilizamos dentro do português brasileiro, da língua portuguesa brasileira, muitas palavras do idioma banto e as pessoas não sabem disso. Então, vou falar um pouco sobre o Zumbi dos Palmares, porque a história dele, nós temos um grande problema no Brasil em função da nação Angola, que é a nação que se manteve no Brasil, de origem banto, com mais firmeza. Ela começou a se abrir as suas casas e comentar sobre a sua cultura há mais ou menos 10, 15 anos. Antes disso, quase não se falava na nação Angola. E é a nação que mantém viva a tradição banto, no Brasil. Nós tivemos aqui no nosso estado a nação Cabinda, que foi absorvida pela cultura iorubá. Tivemos a nação Grefê, que não existe mais descendentes desta nação, mas de toda maneira acabamos sofrendo influência até mesmo na parte da Umbanda. Então eu escolhi hoje, eu não tive tempo de fazer um roteiro, porque eu tenho uma casa de religião, sou uma pessoa cheia de compromissos, e eu não tive tempo de fazer um roteiro adequado para o programa, mas falarei um pouco sobre o Zumbi dos Palmares e a importância do povo banto. Na década de 80, Cacai Diegues, ele escreveu um filme, Quilombo dos Palmares. A história do filme, na parte que abrange a parte africana do filme, os cânticos são cantados em Urubá, são direcionados a orixás e não a Enquice, apesar de que Zumbi dos Palmares tem uma origem banto. Por que eu vou explicar para vocês o porquê desta origem banto, aonde a gente chega à conclusão que é banto. Muito bem, assim, olha, a história do Zumbi começa numa fuga de escravos, de uma fazenda. Um capataz de uma fazenda começa
abaterem uma escrava e os escravos acabam reagindo e matando o capataz. Aí se obrigam a fugir. E aí, nessa levada de fuga, a mãe de Zumbi estava grávida e vai junto com eles em direção a Palmares. Zumbi nasce a caminho de Palmares. Muito bem. Quando eles chegam a Palmares, Palmares era liderado por uma Yaorixá, que os recebe muito desconfiada e faz o jogo de búzios para o Gangazumba e identifica ele, qual é o Odu que responde por ele. Esse Odu tem ligação com Xangô, e Xangô chega e Gangazumba fica um pouco assustado e a partir daquele momento, isto tratando pela cultura iorubá, que na verdade, como a cultura banto era muito fechada, os nomes não seriam Xangô, né? Seria Zazi, seria o Inquice, né? Seria Zazi, não Xangô. Mas então, foi tratado no filme como se fosse Xangô. Muito bem. Essa orixá já está no final da sua vida, e aí ela passa, um tempo após a chegada de Gangazumba, ela passa a liderança do quilombo para Gangazumba. Passando os anos, quando o Zumbi já tinha 7 meses, o nome que ele tinha nesta época não era Zumbi, era um outro nome africano, o qual eu não estou lembrado. Quando ele completa 7 anos, eles estão brincando no mato, colhendo frutos no mato, e alguns caçadores de escravo conseguem capturar Zumbi e levam ele para a cidade, onde ele passa a ser escravo de um padre católico. Após os seus 10 anos, na adolescência de Zumbi, durante esse período que ele esteve com o padre, ele conseguiu aprender a língua portuguesa, né, e também latim, porque ele era o sacristão da igreja. Quando ele chega à adolescência, aproximadamente com 10 anos de idade, ou um pouco mais, acontece uma revolta nessa cidade, né, e ele consegue fugir junto com os escravos. Aí ele vai em direção ao quilombo dos Palmares. Durante esse período, vamos tratar de orixá, né? Mas é o Inquice, Zazi, chega em Palmares um dia e diz que estava chegando a hora do afilhado dele voltar para Palmares. Que o afilhado dele teria uma grande missão no quilombo dos Palmares. Passou-se uns dias, Zumbi chega a Palmares. Bem, quando o Zumbi chega a Palmares, começam as revoltas e as guerras entre o povo africano e os portugueses. Zazi faz a iniciação de Zumbi, onde ele dá o nome, né, de porque Zumbi recebeu o nome de Francisco, nome dado pelo padre de Francisco. Zazi dá o nome a Francisco de Zumbi. O nome Zumbi está relacionado a Zambi. Zambi é o espírito criador do povo banto. Teria uma correspondência com o Olorum do povo iorubá. Ele recebe o nome de Zumbi porque Zambi significa o espírito que ninguém pode ver. E desta forma, ele sendo iniciado e com seu corpo fechado, chamado de Zumbi,
seus inimigos não conseguiriam vê-lo no campo de batalha. E em cima disso surgiu muitas coisas, porque o zumbi fazia os ataques com muita rapidez, né? Ele avançou muito, né? Ele realmente tremeu a colônia na época, ao ponto do rei de Portugal, né? Dom Pedro II se viu, se sentiu ameaçado, né? Isso acontece no estado de Alagoas, entre Recife e Alagoas. Se sente ameaçado e manda vir de Portugal Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho era um cara, era um bandeirante, na verdade um exterminador, um grande assassino, que enfrenta o zumbi em Palmares com canhões, e mesmo assim a estratégia de guerra do zumbi, que lutava praticamente desarmado, né, com arcos e flechas contra canhões, a estratégia de zumbi faz com que ele consiga ter ganhos dentro da guerra, né? Ele ganhou várias batalhas até ser traído e finalmente perder a guerra e perder a sua vida. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento de que a cultura banto, né, o povo banto, nos deixou um legado enorme no Brasil. Nós utilizamos algumas palavras de origem quibundo, que é um idioma banto, muito comum. Congá, né, na nossa religião chama-se Congá, que é o altar de Umbanda, barraco, umbanda, quimbanda. Isso são palavras do idioma quibundo. Então, nós herdamos muitas coisas da cultura banto. Eles deram a sua grande contribuição para a formação da cultura africana no Brasil, né, e também para a manutenção da religiosidade africana em nosso país. Muito bem, pessoal. O que eu tinha para falar hoje a respeito do povo banto é isso. Eu prometo que eu vou escrever uma matéria e colocar na minha página, uma matéria com mais elementos, né, para que seja de uma forma mais esclarecedora. Então, hoje eu começarei respondendo as perguntas realizadas pelos nossos telespectadores para a nossa produção. Daniel Soares. Pai Rubilar, em qual situação o tamboreiro pode parar o batuque? Se é que existe essa possibilidade. Bem, não é que não exista a possibilidade. O batuque, ele tem uma sequência, né, litúrgica a ser seguida, mas tem aquela hora que ele pode parar após os orixás chegarem para dar axé, né, ao povo que está assistindo o ritual. Mas não de uma forma assim, eu acho que eu vou parar. Não. O batuque, ele tem princípio, meio e fim. Por exemplo, se é uma obrigação de 4 pés que vai ter balança, evidentemente ele começa o batuque, não pode parar o batuque antes da balança. Aí após a balança, bom, aí sim, aí é diferente. Rose Monteiro. Pai Rubilar, para tocar um batuque, qual a obrigação que o tamboreiro precisa ter? Na verdade, o tamboreiro, para tocar batuque, ele tem que ser iniciado e aprontado. Ele precisa
fazer obrigação de 4 pés, na feitura do tamboreiro, o tambor come junto, né? É feita uma obrigação, é um apronte totalmente diferente de um apronte normal, porque o tambor vai para o chão junto com ele. Eu não vou explicar detalhes de quarto de santo, porque aí também não vem ao caso, né? Mas essa iniciação tem que ser feita desta maneira, e de tempo em tempo ele tem que fazer a obrigação e o tambor ir para o chão junto com ele, porque aquilo é um axé que segue comendo. Não é tão simples assim, é simplesmente a pessoa pegar e sair tocando. Além do aprendizado, do conhecimento, né, sobre as rezas que são tiradas no batuque, sobre os toques. Tem uma série de detalhes que o tamboreiro precisa ter conhecimento. E tem a questão também da parte dos ATTs, né, de Egum, que o tamboreiro tem que ter esse conhecimento até para ele não não tocar um ATT durante um batuque, né? São rituais totalmente diferentes. Do embalo toca-se para Egum. Para orixá é reza, né? É outro toque, né? Então ele tem que ter esse conhecimento. Que, aliás, eu assisti uma vez num batuque, eu fui numa visita há muitos anos atrás, um Oxalá tirando uma reza de ando embalo. Eu assisti isso. Eu assisti. Mas eu era visita, eu não podia interferir, não podia fazer nada, né? Só não vou citar o nome, nem porque seria antiético, mas eu assisti isso. Assisti. Um Oxalá velho cantando reza de missa. Então o tamboreiro ele tem que saber o que ele está tocando, ele tem que saber o que ele vai tirar, entendeu? Ele não pode simplesmente estar numa obrigação quando vê ele, eu ouvi uma reza, eu acho que é bonita, e aí lá tirar uma reza de missa. Não pode. Não pode, porque ele prejudica a obrigação do dono da casa. E daí o dono da casa vai ter que ter conhecimento suficiente para se virar, né? A situação fica difícil, complica. Então, a nossa religião, existem muitas regras a serem seguidas. E estas regras não foram feitas por nós. Quando nós chegamos aqui, quando a minha geração chegou aqui, essas regras já existiam. E não existe ninguém na Terra que possa mudá-las. Não existe isso. O fulano tem 200 anos de religião, ele vai mudar uma regra. Não. A natureza não se muda. As regras, os nossos antepassados acabaram aprendendo mediante as regras da natureza. O homem não tem poder de mudar a natureza. Não temos como fazer isso. Então a gente tem que procurar buscar conhecimento suficiente para cumprir com a nossa religiosidade. Não é assim, essa facilidade com que as pessoas estão se aprontando hoje nos preocupa muito. A minha geração de batuqueiros e até alguns irmãos com mais idade do que eu e até com mais tempo de religião do que eu, mas que chegaram a mais ou menos a mesma época do que eu cheguei, porque a minha mãe de santo faleceu com 104 anos de idade. Então eu fui feliz nisso, eu tive essa oportunidade de chegar onde estava a panela no fogo, né? Então as pessoas que tiveram a oportunidade de ter um aprendizado e adquirir conhecimento de fato sobre a cultura africana, nós temos a obrigação de passar um pouco de conhecimento para que a nossa religião não acabe. Porque se nós não fizermos isto, nós seremos cobrados mais adiante. Não importa.
Mesmo que nós não estejamos mais neste plano, nós seremos cobrados. Se nós estamos aqui, nós viemos para aprender e também para ensinar, passar para os outros aquilo que aprendemos. Nós temos que ter essa consciência. E hoje existe essa preocupação por parte de muitos praticantes da nossa religião. Eu não sou a única pessoa preocupada, não. Eu fui uma das pessoas que levantou, eu fui a pessoa que levantou o caso do Leba, né? Que até 3, 4 anos atrás as pessoas diziam que o Leba era um orixá da nação Cabinda. Hoje não. Após eu ter escrito uma matéria e apresentado um vídeo do Benin mostrando o culto de Leba, as pessoas caíram em si e hoje reconhecem que o Leba é um vodum de origem Fon. Não que eu queira desfazer de alguém, não. Nós precisamos deixar conhecimento para que a nossa religião siga. A nossa existência é efêmera. Eu posso durar mais 10 anos, mais 15 anos, 20 anos. Só Deus sabe o tempo que eu vou ficar na Terra. Ninguém sabe exatamente qual é o tempo que tem aqui. Mas nós temos que usar deste tempo para deixar ensinamento, conhecimento, para que a nossa religião permaneça viva. Porque existe uma necessidade por parte da população, né, de receber atendimento, de receber auxílio espiritual, e para isso é necessário que haja conhecimento. Eu longe disso, eu não sou dono da verdade, a minha verdade não é absoluta, mas eu tenho essa consciência. Se a minha geração de batuqueiros, as pessoas antigas na religião, que tem em torno de 40 e poucos, 50 anos de religião, não deixarem conhecimento para os seus filhos, certamente serão cobrados. E não podemos deixar acabar a nossa cultura, de maneira alguma. Muito bem, vamos em frente então, seguindo com as respostas. Everton Siqueira. Pai Rubilar, qual é a sua opinião sobre os orixás de frente irem embora antes do ecó nos batuques modernos? Bem, em primeiro lugar, santo de frente não vai embora antes do ecó, né? Santos de frente, eles têm por obrigação chegar para segurar a obrigação, e eles têm a obrigação de sair com o ecó. Logicamente, né, que o dono da casa irá selecionar, escolher os orixás que irão sair com o ecó, né? Mas eles têm a obrigação de ficar. Esses dias eu ouvi falar, ouvi um comentário, o comentário não dá para dizer que seja verdade, mas que em uma casa de religião uma pessoa estava fazendo obrigação, se ocupou com o orixá, ela estava coordenando a obrigação, ela estava fazendo a sacralização, e aí o orixá fugiu. Isso não existe. Isso não existe, né? Se o orixá chegou numa obrigação, ele vai ter que ficar até o final, né? Ou então que não chegue. Então, os orixás, eles não podem simplesmente chegar a hora que querem e sair a hora que querem. Eles têm que cumprir com a obrigação. Ali é uma obrigação para os orixás, né? Se o santo chegou, ele tem que ficar. A não ser que seja um caso de vida ou morte, que o filho esteja passando mal, o filho ou a filha esteja passando mal e tenha que ir para um atendimento médico. Aí é diferente. Caso contrário, não. Ainda mais santo de frente. Eles têm a obrigação de chegar para segurar e dançar
né? O batuque, eu sou do tempo que os santos chegavam no início do batuque, os santos de frente dançavam o batuque inteiro. E só iam embora na escala de Oxalá, quando terminava o batuque. Terminava o batuque e aí começava, aí os santos iam embora. Terminava a escala de Oxalá, o orixá, ele ia na frente do tambor, pedia agô, ia na frente do tambor, tirava as rezas para ir embora. Tirava a reza do bará, tirava a reza do dono da casa, tirava a sua reza, tirava mais uma ou duas rezas a critério dele e ia embora. Isso é o princípio, né? Os batuques de antigamente funcionavam assim, o santo não cansava, não, né? Claro, se é uma pessoa de 80 anos, 90 anos, não tem necessidade de ficar muito tempo para não forçar a matéria. Isso é compreensível. Quando é uma pessoa idosa, né, o orixá chega, fica um pouco, cumpre com a obrigação dele e vai embora. É diferente. Agora, pessoas jovens, não. Santos de frente em pessoas jovens, é eles que têm que seguir com a obrigação. É a hora deles. Os mais antigos, os mais velhos, ficam assistindo. É assim que funciona a tradição. Então a gente tem que pensar bem nisto, né? É que existe uma diferença muito grande. Antigamente, os orixás chegavam na terra de fato e respeitavam seus babalorixás e as suas ialorixás. E qualquer coisa que o babalorixá ou que a ialorixá suspeitasse, as provas não eram de brinquedo. Não era mesmo. Se o camarada não tinha santo, estava ralado. Então existia um rigor, né? E foi este rigor que manteve essa cultura viva e em pé. Quando nós perguntávamos alguma coisa para a mãe de santo, mesmo que ela estivesse braba e ela fosse severa conosco, mas nos passasse o conhecimento, nós agradecíamos, nós ficávamos felizes por ter tido a oportunidade de aprender. Hoje não, se você discorda de uma pessoa, né, do ponto de vista dela e diz para ela que aquilo ali não tem sentido algum, que não tem significado religioso algum, né, as pessoas se ofendem porque acham que a gente está sendo enfático. Falta empatia. Cabe à minha geração, em alguns momentos, manter a rigidez do conhecimento para ensinar aquelas pessoas que vão seguir a religião. Nós temos que manter o conhecimento. Nós precisamos manter a nossa cultura em pé. E às vezes você tem que entender que existem tanta coisa dentro da cultura africana e tem tanta mistura que às vezes não dá nem para ouvir. Chega a ser ofensivo para quem conhece. Por exemplo, você não pode fazer uma musiquinha lá dizendo que Zumbi, que era banto, né, ligar Zumbi a um rei Nagô. Rei Nagô é Xangô. Xangô não tem nada a ver com a cultura banto. Xangô é um orixá da cultura iorubá. Não dá para aceitar essas coisas. Entendeu? É necessário que as pessoas sejam esclarecidas. Não podemos entrar num retrocesso a ponto de deixar o conhecimento ir embora. De maneira alguma. Eu vou repetir isso sempre.
Alex Machado, Pai Rubilar, o que o senhor acha de toques na quimbanda com a Guidavis? Bem, com relação à quimbanda de hoje é uma festa, né? Hoje não se faz mais fundamento de Exu, hoje se faz festa. Festa vale tudo. Né? Ritualisticamente, está totalmente errado. Né? Em termos de for buscar o fundamento, está errado. Não tem nada a ver. Mas como hoje a quimbanda não é mais fundamento de Exu, é uma festa onde as pessoas se vestem muito bem, por sinal, algumas pessoas se vestem muito bem, mas a intenção não é de fazer, de cultuar uma religiosidade, sim de demonstrar um bom fardamento, fazer um teatro. Então, é um vale tudo, infelizmente, está se tornando um vale tudo. Tem casas que fazem balança na quimbanda. Imagina. Então as coisas estão muito difíceis mesmo, né? E isso é muito preocupante. Porque nós as coisas estão se perdendo, as pessoas estão perdendo a noção, né, do limite. Tudo tem um limite, né? A Guidavi, ele é utilizado pelo povo Fon, e não são todas as rezas que se usa o Aguidavi. Tem rezas específicas. Isso vem da etnia Fon. Agora, a quimbanda não vem da... A quimbanda não tem nada a ver com a cultura africana. A quimbanda sofre influências do povo banto. Sofreu muita influência, mas não tem nada a ver o toque com a Guidavi na quimbanda. Mas as pessoas, cada dia que passa, isso está parecida com os neopentecostais, né? Cada dia abre uma igreja diferente, né? Que eles inventam um significado diferente, já tem gira nas igrejas. E aí, infelizmente, a quimbanda tá virando isto. Eu acho muito triste isto, porque infelizmente isso não contribui, não, para a nossa cultura. Não são todas as casas, de maneira alguma, né? Eu falo de algumas casas, né, que fazem determinadas coisas que são verdadeiros absurdos. Né? A gente não pode generalizar, porque existem pessoas sérias, né, que fazem a religião com seriedade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a questão da roupagem, do luxo, da vaidade, né? Porque a vaidade é o primeiro passo para o grande erro, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Que o princípio da Umbanda e da Quimbanda era todo de branco, né? Todo mundo de branco, roupa branca, calça branca, a pessoa lá e trabalhava. Não quero dizer que as pessoas tenham que fazer isso hoje, né? Mas o médium, ele tinha que estar despido de vaidade. A vaidade é o problema. Mas vamos em frente. Henrique Silva, Pai Rubilar, qual a sua opinião sobre a mistura de rezas e utensílios do candomblé nas nações do Rio Grande do Sul? Excelente pergunta. Pergunta inteligente. Bem, pessoal,
cada nação é uma nação, cada cultura é uma cultura. É natural que, por exemplo, a Orixá Oiá, a Yansan, ela tenha o Eruexim, né? Que é um axé de Yansan, com uma determinada finalidade. E hoje a gente vê, já vi até em terreiros de Umbanda, lá no centro do país, numa festa para Yansan, até cantando um ponto muito bonito, com uns aguidavis brilhosos de papel. Aguidavis não, é o Eruexim de papel laminado. É uma piada, né? E com espadas na mão. Bem, pessoal, aí não se trata, o Eruexim é um axé de Yansan, não se trata de ser nem de candomblé, nem de batuque. É um axé de Oiá. Tá? Mas este axé, ele tem uma finalidade e tem os momentos corretos para serem utilizados. E hoje o pessoal está usando indiscriminadamente. Você vai fazer uma apresentação de alguém dançando, representando o Oiá, está lá de espada e Eruexim, né? E são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, se nós olharmos o batuque, os rituais de batuque, para citar como exemplo, existe a dança do Aforiba, onde o Oiá dança com Ogum. O Oiá não está com a espada, nem Ogum. Existe a dança que o Oiá dança com Ogum com a espada. São danças específicas. Totalmente diferente. Um ritual diferente do outro. O Eruexim é um axé para ser usado em uma situação específica. Ele é um axé contra Egum, para tocar os eguns, para varrer os eguns, para conduzir os eguns. Então tem momento certo para ser usado. Como o pessoal vê lá, começaram a ver no candomblé o pessoal com o Eruexim, aí começaram a fazer aqui qualquer coisa. Calma lá, vamos com calma. Olhem para trás como é que era o batuque antigamente. É importante que uma pessoa tenha na sua casa de religião, tenha o Eruexim, que saiba aprontar esse Eruexim, porque não é só comprar na Flora, e pendurar em casa. Isso tem um aprontamento específico, uma preparação específica desse axé. É interessante que a pessoa tenha o Eruexim e será utilizado se ela souber usar, né? Eu costumo dizer o seguinte: não adianta a pessoa comprar uma arma se ela não tiver o curso, né? Não souber atirar, não souber municiar, não adianta. Entendeu? Então ela tem que ter conhecimento de causa. Porque os elementos que nós utilizamos na religião não é para bonito, não é para enfeite, não é para decoração, meramente, não são elementos meramente decorativos. Eles têm a sua função específica. Então não podemos brincar de batuqueiros. E com isso também a nossa cultura começa a ficar perdida por falta de referências. Eu estou fazendo esse programa e outros irmãos também estão fazendo programas no estado, pessoas antigas na religião e preocupadas com a nossa cultura, justamente por isso. Porque nós passamos uma fase onde a referência dentro do Rio Grande do Sul está um pouco comprometida no sentido das pessoas não conhecerem pessoas com tempo de religião e as pessoas começarem a importarem elementos do candomblé sem conhecimento de causa. Entendeu?
Isso é prejudicial para a nossa cultura. É benéfico para as nações de candomblé, mas para a nossa cultura não. Tá? Nós precisamos respeitar, admirar as nações de candomblé, são nossos irmãos, tá? Mas nós temos que manter a nossa cultura. Pensem nisso. Nayara Moreira. Pai Rubilar, qual a sua opinião sobre a Umbanda tocada em ritmo sertanejo? Essa é uma piada, né? É uma piada. Não pode ser outra coisa. A falta de conhecimento faz as pessoas fazerem qualquer coisa, né? É um absurdo isso. Tá? A Umbanda é uma religião afro-brasileira, ela tem elementos, né, africanos, mas ela é brasileira. Você aceita alguma coisa indígena, porque os índios brasileiros, em função dos índios brasileiros. Você aceita alguma coisa, com a introdução de alguma coisa africana, porque ela é afro-brasileira. Nós sofremos influências dos africanos aqui. Mas sertanejo não. Não dá para aceitar. Sertanejo e outras coisas que estão fazendo aí. Até samba fazem também. Eu já assisti samba canção como ponto de Pombagira e ponto de Exu. Isso é uma barbaridade. Pelo amor de Deus. Tem um pingo de respeito, né, pelas suas entidades, pela sua casa de religião. Aí fica demais, né? Nós precisamos manter um pouco de respeito, né? O respeito é a base de qualquer coisa. Bem, vamos chamar os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta. Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Tchê Farmácias Baini, com toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos, sempre com grandes promoções e ainda conta com teleentrega gratuita para toda a cidade, através do fone 3303-4316, WhatsApp 984750726. Siga-nos nas redes sociais através do @Tchê Farmácias Baini no Insta e no Facebook. Tchê Farmácias Baini, fica localizado na Rua João Jacó Baini, 372. Amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740.
Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado, para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Bem, voltamos ao programa Pai Rubilar Oilemi Axé. Pai Rubilar, qual a sua opinião sobre o excesso de bebidas nas religiões de matrizes africanas, inclusive na Umbanda e Quimbanda? Bem, a pergunta já diz excesso, né? Eu aprendi com uma pessoa que não existe mais, chamava-se seu Alceu Caetano. Seu Alceu Caetano dizia o seguinte: tudo que é demais faz mal, tudo que é excesso faz mal. E ele tinha razão. Na verdade, são duas coisas que não combinam muito bem, é a bebida e religiosidade. Eu parto deste ponto de vista. Nós utilizarmos a bebida para trabalhar com ela, para descarga, para determinadas coisas, isso faz parte do fundamento de Exu, faz parte do fundamento religioso. Agora, o que nós não podemos é transformar uma casa de religião em um restaurante, em um boteco, tá? Onde ali as pessoas vão para beber, para se viciar, para se embebedar. A gente tem que pensar bem nisto, né? A religião não é para isto. Não podemos incorrer neste erro. Porque com o tempo, quantas pessoas... Imagine você, uma pessoa abre uma casa de religião, aí começa a trabalhar, atender o pessoal. É uma pessoa, às vezes, nova, né? Sem muito conhecimento. O seu guia espiritual, o seu protetor, seja lá como for, seja o Exu, seja quem for, acaba se retirando e um obsessor começa a chegar nessa casa, liderar essa casa. Esse obsessor vai trabalhar, certamente ele vai trabalhar. E vai ajudar as pessoas. Mas com um objetivo: se beneficiar. Aí, o que acontece? Se uma pessoa chega numa casa de religião com um grande problema para resolver, aí conversa com aquele protetor, entre aspas, né? Com aquela entidade. Aquela entidade diz que vai ajudar e resolve, ajuda, trabalha, porque o obsessor também trabalha. Se estabelece uma identificação entre a entidade e o consulente. O obsessor pede, traz uma bebida. Aí a pessoa, grata pelo que recebeu, vai lá, leva uma bebida de presente. O obsessor bebe, dá um pouquinho para aquela pessoa. Bebe, dá mais um pouquinho para aquela pessoa. Até viciar, porque tem que viciar aquela pessoa para ela seguir trazendo a bebida para ele.
E aí no final, no passar dos anos, quantas pessoas foram viciadas dentro de uma casa de religião? Se é casa de religião? Não. A religião não tem esse propósito. Então é bom pensar nisto. Além do médium acabar sendo viciado por esse obsessor, tem a questão de estragar famílias, a vida dos outros, né? As pessoas que vão na casa. Então eu parto do princípio que tudo tem que haver um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um limite. Nós não podemos nos exceder em nada. Essa é a grande verdade. Tudo tem um princípio, meio e fim. Nós não podemos, de maneira alguma, passar dos limites, seja lá no que for. Para isso tem um nome, limite. Se utilizar a bebida dentro dos rituais, com moderação, e com uma finalidade específica, muito bem. Mas para beber, feito Não. Aí também não, né? Se você quer fazer um churrasco, faça um churrasco, convide os amigos, convide a família, os filhos de santo, toda a família religiosa, aí pode beber à vontade, não se mistura as coisas, né? Porque a gente vê, às vezes, algumas festas aí, acabam em briga, claro, onde há bebida, há tudo que não presta, né? O excesso de bebida leva a tudo que não presta. Pessoas começam a brigar pela frente do tambor, aí entidade que não existe, né? Entidade não se agarra, não briga a soco com ninguém, isso é uma coisa que não acontece. As entidades se agarram a pau, imagina. Isso não existe. Isso não é religião. Então precisamos pensar nisto. Muito bem. Vamos seguir em frente. Pai Rubilar, o que é o balé nas religiões de matriz africana? Bem, o balé é aonde se faz o assentamento dos nossos ancestrais, né? Com a finalidade de manter o axé da casa, de cuidar dos nossos ancestrais para que eles cuidem da nossa família religiosa. Essa é a finalidade. Não são todas as casas que têm balé, mas a finalidade é essa, é cuidar da sua ancestralidade. Não necessariamente você tem que ter balé para cuidar do seu ancestral, né? Você pode cuidar de outras maneiras, existem outras maneiras. Mas o assentamento de balé é uma delas. Vamos em frente, então. Ângela Rubira. Pai Rubilar, por que a cozinha de santo é a base das religiões de matriz africana? Bem, tudo que nós fizemos dentro da nossa cultura, dentro da nossa religião, tudo passa pela cozinha. Todos os axés são cozidos, o que não é cozido é torrado, frito. Nós lidamos com todo tipo de alimento dentro da nossa religião. A nossa religião é uma religião que trabalha em cima do alimento para que traga alimento espiritual para as pessoas. E também o alimento material. Então, tudo passa pela cozinha. Bom, pessoal, o nosso programa está acabando, passa muito rápido. Eu agradeço a presença de todos e desejo que o meu Babalorixá Exu Ilupandá, meu avô Xalaifã,
E que o meu padrinho Xangô Bolá abençoe a todos, deixando um bom axé de saúde, fartura, alegria, felicidade e prosperidade a todos. Adabó. Eu canto na barça, na bora, eu só volto e ela é bom.